A prisão invisível que impede você de ser você mesmo. Imagine por um instante olhar para a sua própria vida com total honestidade. Você percebe que faz escolhas todos os dias, mas no fundo, sente que não foi realmente você quem decidiu a maior parte delas. Sente que há algo puxando as cordas por trás das suas ações. Algo que molda sua forma de falar, de se vestir, de trabalhar, de amar e até de sonhar. Algo que te mantém exatamente onde você está, mesmo quando uma parte de você implora para ir além. Agora pense nisso com seriedade. E se a maior prisão que você enfrenta não estiver em um lugar físico, não tiver muros, não tiver guardas, não tiver nenhuma porta para você arrombar ou chave para você encontrar? E se essa prisão estiver dentro de você? Uma prisão invisível, silenciosa, discreta, construída ao longo dos anos sem que você tivesse consciência disso. Você pode até olhar ao redor e achar que é livre, porque pode ir aonde quiser, falar o que quiser ou escolher seu próprio caminho. Mas lá no fundo, existe um peso constante que guia suas decisões. Um medo que dita o que você pode ou não pode fazer. Um receio quase imperceptível de contrariar alguém, de decepcionar, de ser julgado, de ser rejeitado. Você diz sim quando quer dizer não. Você se cala quando algo dentro de você grita por expressão. Você se adapta para caber em lugares e expectativas que nunca foram suas. Essa é a prisão da necessidade de ser aceito. A prisão da aprovação. A prisão de viver para agradar os outros, mesmo que isso custe a sua própria vida emocional. Você pode até tentar justificar dizendo que é apenas ser educado, gentil, flexível, fácil de lidar. Só que em algum momento, sem perceber, isso deixa de ser bondade e se torna submissão. Deixa de ser respeito e vira autoabandono. Você começa a se esconder dos seus próprios desejos para receber um pouco de validação de fora. Começa a se acostumar a colocar todo mundo na frente de você. E quando isso acontece, você já não sabe mais o que realmente quer, porque sua mente se condicionou a querer apenas aquilo que gera a aprovação. A verdade é que o medo de desagradar é mais poderoso do que qualquer algema. Ele te paralisa, te convence a aceitar menos do que você pode ter, te força a caber em padrões que nunca foram feitos para você. Ele te limita sem que você perceba e te convence de que essa limitação é escolha sua. Você pode estar vivendo anos, talvez décadas, acreditando que decidiu o rumo da sua vida, quando na realidade apenas seguiu o caminho que parecia mais seguro, mais aceito, mais elogiado. É assim que a prisão invisível se fortalece. Não com força, mas com consentimento. Um consentimento silencioso, automático, aprendido desde cedo. E a parte mais difícil de tudo isso é admitir que você se acostumou com essas correntes. Aprendeu a conviver com elas porque parecia mais fácil do que enfrentar o medo de ser quem você realmente é. Sim, existe medo em ser você. Porque existe o risco de ouvir um não, o risco de ver alguém te olhar com desaprovação, o risco de não ser aceito pelo grupo, pela família, pelo parceiro, pela sociedade. Só que existe um risco ainda maior. O risco de perder a própria vida enquanto tenta agradar todo mundo. O risco de viver anos tentando atender às expectativas dos outros e depois perceber que você nunca se permitiu viver a sua verdade. Agora, eu te pergunto diretamente: quantos sonhos seus você abandonou antes mesmo de tentar, porque alguém disse que não ia dar certo? Quantas vezes você se diminuiu para não incomodar? Quantas oportunidades você deixou passar por medo de como iriam te ver? Quantas vezes você se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que estava ali? Porque aquela pessoa foi moldada mais pela opinião dos outros do que pela sua essência. Existe um momento na vida em que você precisa fazer uma escolha real: continuar vivendo uma história escrita pelos outros ou assumir o controle do seu próprio destino. Não existe neutralidade aqui. Ou você constrói a sua vida, ou alguém vai construir uma para você. E acredite, essa pessoa nunca vai priorizar os seus sonhos. Esse vídeo é um convite para que você entenda o que está acontecendo com você, para que enxergue as correntes que sempre estiveram aí e que agora finalmente
começam a aparecer diante dos seus olhos. Se você continuar, vai entender exatamente como essa prisão foi criada, por que ela se mantém tão firme e, principalmente, como quebrá-la de uma vez por todas. A decisão que você tomar agora pode mudar o rumo de tudo que vem pela frente. Você vai continuar preso ou vai escolher acordar hoje? O choque da verdade. Chega o momento em que a verdade deixa de ser confortável. Você começa a perceber que a vida que está vivendo não foi realmente construída por você. Ela foi influenciada, moldada e muitas vezes decidida por expectativas externas. A necessidade de agradar os outros se infiltra como um vírus psicológico, um comando silencioso que diz que você só será amado se cumprir aquilo que esperam de você. Esse é o inimigo oculto, um mecanismo que captura sua essência sem que você perceba. Você se acostuma a buscar aprovação como se fosse oxigênio. Faz de tudo para não decepcionar ninguém e, com isso, passa a decepcionar a si mesmo todos os dias. Essa necessidade constante de ser aceito começa com coisas pequenas. Você engole suas opiniões para evitar conflitos, aceita convites que não quer, mantém relações que já não fazem sentido e segue carreiras que não te representam. A cada concessão, você abre mão de um pedaço seu. No início parece apenas adaptação. Com o tempo, vira uma prisão psicológica. Quando você percebe, está tentando conquistar um lugar no coração de pessoas que nunca pensaram em conquistar um lugar no seu. Está fazendo de tudo para que os outros se sintam bem com você, mesmo que isso te faça sentir constantemente inadequado consigo mesmo. O mais cruel dessa dinâmica é que ela funciona como uma ilusão de liberdade. Você acredita que está tomando decisões, que está exercendo suas escolhas, quando na verdade está obedecendo silenciosamente a um regulamento invisível. A regra é simples. Não desagrade, não incomode, não seja demais, não seja de menos, não saia da linha. Você passa a medir sua própria existência pelo nível de aceitação que recebe. E qualquer gesto de desaprovação vira um ataque à sua identidade. É nesse ponto que você se dá conta do quão assustador é estar preso e não saber. A mente começa a se organizar em torno desse medo de rejeição. Toda a ação passa por um filtro. Você avalia constantemente como vai ser visto, interpretado, julgado. O olhar do outro se transforma em um tribunal que nunca fecha as portas. E por mais que você se esforce para estar dentro dos padrões, existe sempre a sensação de que não é suficiente. Você vive tenso, preocupado, hiperconsciente. Seus pensamentos giram em torno do que os outros vão pensar, em vez de girarem sobre quem você quer se tornar. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você está se deixando controlar por algo que nunca deveria ter tanto poder sobre você. A opinião alheia. Ela é instável, imprevisível, subjetiva e frequentemente injusta. E mesmo assim você a coloca como seu norte. Você se força a seguir aquilo que agrada aos outros para conquistar segurança emocional. Só que essa segurança é uma farsa. Porque enquanto você tenta conquistar amor pela submissão, o que realmente conquista é apenas aceitação superficial. Aprovam o personagem que você criou para caber, não a pessoa que você seria se não tivesse medo. Você pode estar se convencendo de que agrada aos outros por altruísmo. Mas lá dentro existe um desejo de ser reconhecido, validado, estimado. E não há problema algum nisso. O problema é quando o medo de perder o amor do outro se torna maior que o amor que você tem por si mesmo. Quando você altera sua personalidade para agradar qualquer pessoa, a mensagem que você envia à sua própria mente é simples e trágica. Eu não sou suficiente como sou. E quando essa crença se instala, ela passa a governar todo o sistema. O ego se torna um refém constante, desesperado para não ser rejeitado. O livro, A Coragem de Não Agradar, te confronta com uma verdade incômoda. A rejeição não destrói ninguém. O que destrói é você desistir de si mesmo para evitá-la. A rejeição é um filtro natural da vida. Ela afasta quem não combina com você para que você possa se aproximar de quem realmente pertence à sua história.
Mas se você tentar agradar todo mundo, vai acabar perdendo quem você é e ficando sozinho com uma multidão que nunca te conheceu de verdade. Esse é o choque da verdade. A maior parte das suas limitações não veio do que o mundo te impôs, mas do quanto você se esforçou para ser aceito por ele. Enquanto você luta para agradar os outros, a sua vida vai sendo esquecida no fundo da gaveta. E cada dia que passa, o preço dessa omissão aumenta. A pergunta agora é direta. Você vai continuar permitindo que a aprovação dos outros dite a sua história ou vai começar a escrever a sua própria narrativa? A escolha está diante de você neste exato momento e ela é urgente. Porque quanto mais tempo você passa agradando quem não vive dentro da sua pele, mais distante você fica de se tornar quem nasceu para ser. O mecanismo da prisão invisível. Chegou o momento de entender como essa prisão foi construída dentro de você. Nada do que está acontecendo na sua mente é aleatório. Existe um sistema completo operando silenciosamente, moldando seus comportamentos, decisões e crenças mais profundas. Você foi treinado, sem perceber, a viver para cumprir expectativas. A psicologia de Alfred Adler, base do livro A Coragem de Não Agradar, revela que aprendemos desde cedo a relacionar nosso valor com a forma como os outros reagem a nós. A mensagem é clara: se você for aceito, você é bom. Se for rejeitado, você não serve. Essa simples lógica repetida ao longo dos anos se torna uma regra interna que governa suas escolhas. Adler explica algo essencial. Existem tarefas na vida que pertencem a você e tarefas que pertencem aos outros. A sua tarefa é agir conforme seus valores e verdade. A tarefa do outro é reagir à sua vida da forma que quiser. Só que desde pequeno, você aprendeu a se responsabilizar pela reação dos outros. Se alguém ficou chateado, a culpa era sua. Se alguém criticou, você precisava mudar. Se riram ou apontaram o dedo, você se encolheu. Em vez de viver a sua própria tarefa, você começou a tentar controlar a tarefa alheia, buscando aprovação para evitar a dor da rejeição. Com o tempo, essa adaptação se tornou automática. Você passou a prever julgamentos que nem aconteceram. Antes de agir, já imagina o que vão pensar. Antes de falar, já edita o discurso. Antes de tentar, já desistiu com medo de errar na frente de alguém. Essa antecipação constante de desaprovação cria um ciclo de autocensura. Você evita riscos porque o medo de falhar socialmente é mais forte do que o desejo de evoluir pessoalmente. Existe ainda um componente biológico que fortalece essa prisão. Seu cérebro é programado para buscar pertencimento. Milhares de anos atrás, ser excluído significava morrer. O cérebro aprendeu a liberar dopamina, o hormônio da recompensa, quando você é aceito pelo grupo, e libera alerta, estresse e dor mental quando existe risco de rejeição. A busca pela aprovação ativa o centro de prazer. A rejeição aciona o centro de sobrevivência. Por isso, você se sente quase fisicamente mal quando percebe desaprovação. O corpo reage como se estivesse em perigo real. Esse mecanismo faz com que você desenvolva uma dependência química do reconhecimento externo. Não é exagero. O like, o elogio, o sorriso de aprovação, um simples "você está certo" gera uma descarga que te acalma. Você começa a ficar condicionado a isso. Aprende que sua paz emocional depende do olhar do outro. E qualquer comportamento que ameace isso é interpretado pelo cérebro como ameaça à vida. Você faz o que for preciso para manter esse abastecimento. Você se adapta, se corrige, se diminui, se anula. Quanto mais você se submete, mais perde a noção do próprio valor. Começa a acreditar que precisa merecer o amor, quando na verdade deveria apenas vivê-lo. Sente que precisa se provar o tempo inteiro. A sensação de inadequação cresce e você entra em modo de sobrevivência emocional. Em vez de viver para construir uma vida que te orgulha, você vive para evitar uma vida que te julga. E ninguém cresce tentando apenas evitar dor. Só se cresce indo em direção ao que realmente importa. Esse mecanismo prende você em um jogo impossível de vencer, porque agradar é uma meta que nunca acaba.
Por melhor que você seja, sempre existirá alguém que não gosta, que critica, que reprova, que ignora. Você tenta ajustar quem é para caber em lugares que não foram feitos para você. E ainda assim, não recebe a aprovação que esperava. Isso gera frustração, ansiedade, dúvida sobre si mesmo. Você se sente pequeno em um mundo que exige cada vez mais e devolve cada vez menos. O que torna essa prisão ainda mais difícil de quebrar é que ela parece lógica. Parece certo tentar agradar para evitar conflitos. Parece adequado esperar aprovação antes de ousar. Parece prudente seguir o caminho que todos consideram seguro. É assim que correntes invisíveis se tornam algemas inquestionáveis. Elas se disfarçam de bom senso. Você não percebe que está vivendo uma vida controlada pelo medo do que as pessoas acham sobre você, em vez de uma vida guiada pelo que você verdadeiramente acredita. Agora, pare e pense com sinceridade. Quantos dias sua mente passa ocupada tentando prever o julgamento alheio? Quantas oportunidades você enterra por antecipar o olhar crítico de alguém? Quantas vezes você deixa de se posicionar porque sente que não tem permissão para ser quem é? Essa é a engrenagem exata da prisão invisível. Quanto mais você tenta agradar, mais se afasta da sua identidade real. Quanto mais tenta controlar como os outros te veem, mais você perde o controle da própria vida. Você precisa compreender esse mecanismo para desativá-lo. A partir do próximo passo, vamos revelar como essa prisão começou dentro de você e como ela foi se fortalecendo ao longo dos anos. Porque quando você enxerga a origem da cadeia, finalmente tem condições de quebrá-la. Como você foi preso e nem viu. Agora que você entende como esse mecanismo atua dentro de você, precisa enxergar a origem disso tudo. Ninguém nasce com medo de desagradar. Uma criança não se preocupa em ser julgada quando aprende a andar. Ela cai, tenta de novo, faz barulho, chama a atenção, mostra sua essência sem qualquer filtro. A criança é livre, autêntica, inteira. Então, por que você deixou de ser assim? Porque em algum momento da sua história, você aprendeu que a sua autenticidade tinha um preço. E esse preço era a aprovação do outro. O condicionamento começa dentro de casa. Os pais, mesmo bem-intencionados, nem sempre conseguem separar disciplina de vergonha. Quando você fazia algo que fugia do esperado, a punição emocional vinha rápida, um olhar desapontado, um comentário que te diminuía, uma comparação que te fazia acreditar que não era suficiente. Cada gesto desses ensinou sua mente a conectar quem você era com a possibilidade de perder amor. A família foi o primeiro cenário onde você entendeu que ser aceito valia mais do que ser verdadeiro. E claro que ninguém fez isso por mal. Eles estavam apenas repetindo padrões que também aprenderam. Só que a sua mente de criança não tinha recursos para interpretar essa dinâmica com maturidade. Tudo o que você absorveu foi a mensagem central: seja o que esperam, ou será rejeitado. E para uma criança, rejeição significa abandono. Abandono significa morte emocional. Então sua mente fez o que precisava para sobreviver. Você começou a se adaptar, a se moldar, a se transformar em alguém que agradasse, aquele que tirava boas notas, o bonzinho da turma, o que nunca cria problemas, o que sempre cede, o que assume culpas que não são suas. Ao crescer, você saiu da família e entrou na sociedade. Escola, amigos, trabalho. Lugares onde o reconhecimento se tornou ainda mais competitivo, onde você precisava provar seu valor, disputar atenção, conquistar aprovação para pertencer. E como todos ao seu redor também estavam tentando agradar, o padrão se tornou ainda mais forte. Você começou a viver como um produto sendo avaliado constantemente. Sua imagem, suas escolhas, suas conquistas, cada passo medido pela reação alheia. Quando elogiavam, você se sentia seguro. Quando criticavam, seu mundo interno desmoronava. Esse processo continuou e se aprofundou na vida adulta. Agora, além da família e da sociedade, você enfrenta pressões profissionais, relacionamentos íntimos, redes sociais que transformaram a aprovação em números visíveis. Likes, seguidores, comentários.
métricas que dizem diariamente se você é digno ou não de atenção. O medo de ser esquecido, ignorado ou criticado se intensifica. Sua mente se vicia ainda mais nessa busca por validação. E você passa a negociar sua personalidade em troca de aceitação instantânea. Mas o que quase ninguém percebe é o dano psicológico profundo que essa necessidade produz. Ela te faz acreditar que seu valor não é intrínseco, é emprestado. E quem empresta são os outros. Quando você falha, quando alguém discorda, quando não recebe o reconhecimento que esperava, sua autoestima cai como se fosse feita de vidro. Você sente que não merece o que deseja, que não pode se arriscar, que não é capaz de ocupar lugares maiores. Esse trauma silencioso da rejeição cria limitações que você nem percebe que estão ali. Ele influencia suas escolhas de carreira, relacionamentos, metas, projetos, tudo. Você passa a escolher aquilo que parece seguro em vez daquilo que te faz vivo. É por isso que você procrastina tantas coisas importantes. O medo de tentar e ser criticado é maior que o desejo de realizar. É por isso que você convive com ansiedade constante. Está sempre preocupado com o que vão pensar de você. É por isso que sente que nunca é suficiente. Está tentando conquistar amor em troca de obediência, quando amor verdadeiro não exige nada disso. Enquanto você vive assim, sua vida segue sendo decidida pelo olhar dos outros. E enquanto você busca agradar, outras pessoas seguem construindo suas próprias histórias, vivendo sua autenticidade, evoluindo em silêncio. Chega um ponto em que você percebe que está preso em uma vida estreita. Uma vida pequena para alguém que nasceu com uma alma grande. E o mais doloroso é olhar para trás e perceber que foi você mesmo quem colocou cada grade dessa prisão. Não por fraqueza, mas por medo. Agora que você está vendo a verdade com clareza, não tem mais como fingir que não sabe. A pergunta que começa a surgir lá dentro é inevitável. Se eu me tornei alguém que agrada aos outros para sobreviver emocionalmente, quem eu seria se tivesse coragem de ser eu mesmo? A partir do próximo capítulo, você vai entender como recuperar essa resposta. Como reconstruir sua liberdade emocional e romper as correntes que te mantêm vivendo uma vida que não é sua. O que vem agora é a psicologia da libertação. A psicologia da libertação. A verdadeira liberdade começa no momento em que você compreende que agradar todo mundo não é apenas impossível, mas também prejudicial. A coragem de desagradar não é sobre provocar ou confrontar, é sobre assumir sua própria vida, ser responsável pelo que pensa, sente e faz, sem se submeter à aprovação de terceiros. É compreender que a reação dos outros não define seu valor. Cada passo dado em direção à autenticidade fortalece um novo padrão dentro da sua mente, o de que você merece existir da maneira que é, sem filtros, sem concessões. Essa é a base da psicologia da libertação. Tudo começa com a responsabilidade radical. Você precisa entender que sua vida é sua. Qualquer mudança que deseje ver, qualquer sensação de liberdade ou realização depende exclusivamente das suas escolhas. Nada, absolutamente nada, será consertado se você continuar esperando que o mundo ou outras pessoas lhe concedam permissão. Isso exige coragem, porque assumir responsabilidade significa abandonar a zona de conforto emocional construída para agradar e encarar medos profundos, rejeição, solidão, críticas, desaprovação. Mas é exatamente nesse enfrentamento que reside a liberdade. Porque enquanto você teme o olhar do outro, a prisão invisível permanece intacta. Outro ponto essencial é viver o próprio sentido. A psicologia da libertação mostra que cada pessoa nasce com potencial único, uma identidade que não deve ser moldada por padrões alheios. Quando você se reconecta com seus desejos, valores e princípios, começa a agir de acordo com sua própria lógica interna, e não mais segundo o julgamento externo. Isso transforma a percepção de si mesmo e do mundo. Passa a reconhecer que a única pessoa com quem deve satisfazer expectativas é você mesmo. Toda comparação ou tentativa de agradar perde força diante da clareza de propósito.
A sensação de autoconfiança cresce e as correntes que te limitavam começam a enfraquecer. Definir limites sem culpa é o terceiro elemento fundamental. Muitas pessoas confundem limites com egoísmo ou indiferença. Mas limites são, na verdade, o que sustentam sua integridade emocional. Eles delimitam o que você aceita, o que você não aceita e como você se relaciona com o mundo. Ao estabelecer limites claros, você protege sua energia, sua identidade e suas escolhas. Isso cria espaço para crescer, tomar decisões autênticas e experimentar a vida com mais intensidade, sem se preocupar em ser constantemente julgado. Limites bem definidos transformam a pressão de agradar em liberdade de escolha. Esses princípios não são apenas conceitos teóricos. Eles impactam diretamente seu comportamento e sua realidade. A neuroplasticidade explica como novos padrões mentais podem ser construídos, substituindo antigos hábitos de submissão e ansiedade social. Ao internalizar a responsabilidade, viver seu sentido e estabelecer limites, você ativa circuitos cerebrais que reforçam autoconfiança, resiliência e foco. Cada ação consciente fortalece a capacidade de resistir a críticas, rejeições e comparações. A dopamina, antes condicionada pela aprovação alheia, passa a ser liberada pela realização pessoal. O prazer deixa de depender do olhar do outro e passa a vir da própria evolução. O poder desse processo é multiplicador. Quanto mais você pratica esses princípios, mais a prisão invisível se dissolve. Cada decisão tomada sem medo de desaprovar os outros é um tijolo a menos nas grades internas que te aprisionavam. Cada vez que você escolhe viver sua verdade, você amplia a sensação de liberdade. É um ciclo positivo que transforma a percepção de vida. E ao contrário do que muitos acreditam, você não está sozinho nesse caminho. Pessoas que também decidiram romper essas correntes aparecem no seu caminho. Oportunidades se alinham. Portas que antes pareciam fechadas começam a abrir. O ponto central da psicologia da libertação é simples e absoluto. Liberdade não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Cada passo, cada escolha consciente, cada afirmação de autenticidade é uma vitória contra as correntes invisíveis que tentaram te manter preso. E quanto mais você internaliza esses princípios, mais forte se torna a base para a virada prática, a aplicação real que transformará a teoria em ação. A partir daqui você não apenas entende sua prisão, mas passa a saber exatamente como começar a quebrá-la. A virada prática. Chegou o momento de sair da compreensão teórica e entrar na ação. Entender a prisão invisível é essencial, mas a verdadeira transformação só acontece quando você aplica os princípios de liberdade no seu dia a dia. A virada prática não é sobre mudanças superficiais, é sobre reprogramar comportamentos, crenças e hábitos que mantiveram sua identidade sob controle alheio. E para isso, 3 movimentos poderosos devem ser compreendidos e executados com precisão e consistência. O primeiro movimento é dissolver expectativas dos outros. Todos os dias você é impactado por demandas externas, o que a família espera, o que a sociedade aprova, o que colegas ou parceiros desejam. Manter-se preso a essas expectativas é aceitar que sua vida seja moldada por forças que não pertencem a você. Dissolver essas expectativas não significa desrespeitar ninguém, significa estabelecer que sua prioridade é a própria autenticidade. Significa praticar o hábito de perguntar antes de agir: essa decisão é minha ou estou buscando aprovação? E cada vez que você escolhe agir por si mesmo, mesmo que isso cause desconforto externo, você fortalece sua autonomia emocional. O segundo movimento é reprogramar crenças através do diálogo interno consciente. Muitas das limitações que você enfrenta não vêm de fatos objetivos, mas de interpretações e narrativas internas que repetem padrões de submissão e medo. Joseph Murphy ensina que a mente responde a afirmações e pensamentos consistentes. Ao substituir pensamentos de inadequação por afirmações de valor pessoal,
Ao desafiar o medo da rejeição com evidências da própria capacidade, você cria novas conexões neurais. Isso significa treinar seu cérebro para reconhecer que seu valor não depende do julgamento externo. Cada passo consciente nesse sentido corrige anos de condicionamento silencioso e fortalece sua identidade autêntica. O terceiro movimento é construir uma identidade sólida e autêntica. James Clear reforça que hábitos moldam identidade. Cada ação consistente de liberdade emocional, cada decisão de priorizar suas próprias escolhas e cada limite estabelecido é um tijolo na construção da sua nova identidade. Quando suas ações refletem quem você realmente é, sua mente e seu corpo se alinham com essa nova narrativa. Isso gera confiança, resiliência e clareza mental. E o efeito é progressivo. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna manter-se fiel a si mesmo em qualquer situação, seja no trabalho, em relacionamentos ou diante de pressões externas. A virada prática também exige disciplina emocional. Reações impulsivas, antigos medos e necessidade de aprovação ainda surgirão, mas a diferença agora é que você possui estratégias conscientes para lidar com eles. É o momento de observar, identificar e escolher respostas que fortaleçam a autonomia, em vez de perpetuar a submissão. Cada escolha dessa forma é um passo decisivo rumo à liberdade. E a consistência transforma cada ação isolada em padrão, cada padrão em hábito, e cada hábito em parte da sua nova identidade. Por fim, a aplicação prática cria resultados visíveis. Você começa a perceber mudanças imediatas. Relacionamentos se tornam mais autênticos, decisões mais alinhadas com seus desejos, oportunidades surgem de forma mais natural. A vida deixa de ser uma reação constante à aprovação externa e passa a ser uma construção ativa da própria história. A sensação de liberdade cresce a cada escolha consciente e a antiga prisão invisível perde força porque suas correntes agora são desativadas pela consciência e ação diária. A virada prática não é opcional, é essencial. Sem ação, conhecimento permanece teoria e a prisão continua firme, invisível, silenciosa. É hora de transformar coragem em movimento, insight em hábito, compreensão em identidade. O próximo passo é o convite à transformação, onde você será chamado a consolidar essa liberdade e assumir sua vida plenamente, deixando para trás qualquer vestígio da necessidade de agradar. É nesse momento que a mudança deixa de ser promessa e se torna realidade concreta. Convite à transformação. Agora você está diante do momento decisivo. Tudo o que foi revelado até aqui, a prisão invisível, o choque da verdade, os mecanismos internos que te mantêm preso, como você foi condicionado e a psicologia da libertação, converge para um ponto: a escolha de transformar a sua vida. Esse não é apenas um convite, é um chamado direto à ação. Até aqui você entendeu, percebeu, refletiu, mas entender não é suficiente. O poder da transformação está em agir, em aplicar tudo o que aprendeu para romper as correntes e, finalmente, ser você mesmo. A decisão que você toma agora define se continuará vivendo na segurança ilusória da aprovação alheia ou se abrirá espaço para viver sua autenticidade. Porque liberdade não é algo que se conquista uma vez e mantém para sempre. É uma prática diária, uma série de escolhas conscientes que constroem a vida que você merece. Cada ato de coragem, cada momento em que você decide colocar seus valores acima das expectativas externas, cada vez que você define limites sem culpa, é um tijolo a mais na reconstrução da sua identidade. Essa transformação começa com pequenos gestos, mas de impacto profundo. Dizer não quando precisa dizer não. Priorizar seu próprio sentido, mesmo diante da pressão externa. Aceitar rejeição sem que isso abale sua autoestima. Com o tempo, esses pequenos gestos acumulam-se e se tornam hábitos. Hábitos que fortalecem a confiança, a clareza mental e a resiliência. Você descobre que o mundo não desmorona quando você escolhe ser você. Pelo contrário, as pessoas certas aparecem, oportunidades reais surgem, e a vida deixa de ser um reflexo do medo
para se tornar uma expressão do seu propósito. O convite à transformação também inclui um compromisso emocional. Curta, compartilhe, comente, não como uma formalidade, mas como um ato de coragem, um registro de que você escolheu assumir sua história. O gesto externo reforça o interno, consolidando a decisão de não se submeter mais a padrões que não te representam. Cada ação reforça a identidade que você está construindo. Cada pequena vitória fortalece a certeza de que você merece viver plenamente e de acordo com a sua essência. Além disso, a transformação não é só individual. Quando você se posiciona, inspira outros a fazerem o mesmo. O efeito multiplicador da autenticidade é real. Pessoas ao seu redor começam a se libertar, a questionar suas próprias prisões invisíveis, a buscar coragem para existir. Sua mudança pessoal torna-se um catalisador para o coletivo, mostrando que é possível quebrar padrões profundamente enraizados e viver de maneira plena. Essa é a dimensão mais poderosa da liberdade. Quando você se liberta, você cria espaço para que outros também possam se libertar. E por fim, lembre-se, o tempo não espera. Quanto mais você adia essa escolha, mais profundo se torna o hábito de agradar, mais pesadas ficam as correntes, mais distante se torna a vida que você realmente deseja. Cada momento que você hesita é um momento em que continua preso. A urgência é real e absoluta. A hora de agir é agora. Não amanhã, não quando estiver pronto. O ato de liberdade começa no instante em que você decide que é mais importante viver para si mesmo do que manter o conforto ilusório de agradar a todos. Se você chegou até aqui, já deu os primeiros passos para quebrar essas grades invisíveis. Agora é hora de completar o processo, de consolidar a transformação. Assuma a responsabilidade total, reprogramando sua mente, definindo limites, vivendo seu sentido e construindo uma identidade autêntica. Esse é o caminho definitivo da libertação. A escolha é sua: continuar na prisão silenciosa ou atravessar a porta que sempre esteve aberta e finalmente ser você mesmo. O convite está feito. A coragem está em suas mãos. E a transformação espera apenas pela sua decisão de agir.